O Galo vence o Cruzeiro de virada, 2-1 de virada é muito mais gostoso. O Rap faz a dancinha, o Rap tá feliz. O Rap faz a dancinha, olha que dancinha linda, olha que dancinha estranha. Ai meu Deus, é a dança da vitória. Hoje foi uma vitória para lavar a alma, mas não assim por conta do rival, não é nem isso. Por conta do momento do Atlético, né? O Atlético vem de um momento desde o final do ano passado ali, deprimente, mesmo com aquela vitória contra o Vasco, reserva. O Atlético vem num momento muito ruim, faltava um jogo para o torcedor animar novamente. O torcedor está animado com o time, o torcedor está acreditando com o time. Ah, é uma vitória, cara. Enfrentamos um ótimo time, um baita time, tá? Tem sim um time muito forte, que já está ajustadinho. E conseguimos uma virada incrível. Essa virada foi espetacular. A gente tem que valorizar demais a virada, porque é muito difícil você virar um jogo contra um time forte como o rival. Mas a torcida empurrou o time, a torcida acreditou até o fim. E alguns jogadores a gente tem que ressaltar. Deixa eu falar um negócio. Hulk, golaço, é isso que a gente espera do Hulk, ser decisivo. E foi decisivo, um golaço. Bernard, eu tô falando, Rep, há um bom tempo, o Bernard tá jogando bem. O Bernard tá jogando bem. Às vezes erra um passe, erra alguma coisa, hoje errou alguns e tudo, mas ele tá sempre lutando, sempre correndo atrás, sempre buscando. Não se omite do jogo, mereceu o gol. Alan Franco, quando jogou na ala direita hoje, na ala não, no sistema defensivo pelo lado direito, foi bem. Então o São Paulo começa a pensar em algumas coisas, né? Mas assim, os jogadores que entraram na partida, eu acho que entraram bem. O Igor Gomes um pouco abaixo, mas depois no segundo tempo ele melhorou. Mas assim, hoje foi uma vitória do coletivo que a gente critica muito, eu critico muito, mas hoje, principalmente, durante o jogo todo, né? O sistema defensivo é que precisa ser corrigido urgente, e aí talvez peças também vão ajudar a corrigir isso, mas ainda tá, você vê que a gente não, quase que a gente toma o gol do empate ali, que o Arroio perdeu na pequena área. Então assim, os adversários ainda chegam com certa facilidade em alguns momentos, tem que evoluir isso, mas hoje o time mostrou mais coletivo, mostrou mais conjunto, foi melhor que o Cruzeiro, grande parte do jogo, mereceu a vitória e ainda foi garfado, tá? Porque aquele lance foi pênalti sim, ainda teve o lance do pênalti. Mas hoje é uma vitória pra gente ficar animado, pra gente realmente ficar... Cara, e aí, pra finalizar eu vou sair aqui, é o seguinte, torcedor, vamos encher isso aqui na quarta. Agora acabou, ganhamos. Ganhamos um jogo grande, o time jogou bem, mostrou raça, que todo mundo quer raça, quer luta, quer isso. Hora de vir pro campo, porra. Agora chega de ficar reclamando no Twitter. Bora vir pro campo, bora vir pro jogo. Acabou. A torcida em Minas Gerais, que lota estádio, que é conhecida por lotar estádio e empurrar o time até o fim, é a torcida do Galo. Sempre foi assim. E os outros dizem isso. Né? A gente precisa dizer não. Então agora chega, quarta-feira, não interessa se é fim de mês, não interessa. Vamos encher, jogo grande, vamos encher o estádio, vamos empurrar. Porque hoje esse time fez por onde? Quarta-feira, pra mim, não precisa nem gritar eu quero raça do time todo, que hoje teve raça pra cacete. Esse time correu, esse time lutou, então hoje merece elogio esse time do Galo. Vitória sensacional, tô feliz pra cacete. Tamo junto, chupa Maria! Edu Panzi, sua análise no pós-jogo 7K. Antes de falar da vitória do Atlético, dizer que foi um grande jogo de futebol na Arena MRV, dos melhores clássicos entre os últimos. Ano passado tivemos jogos muito truncados, pegados, brigados acima de tudo. Na Copa do Brasil, uma soberania maior do Cruzeiro, o Cruzeiro sobrando nos jogos. Hoje não, muito equilíbrio e um jogo muito bem jogado pelas duas equipes. Um Cruzeiro que errou mais defendendo nos gols do Atlético e errou mais atacando. Que gol perdeu o Arroio, hein? Contra um Atlético que praticamente não errou defendendo, a não ser nesse lance do Arroio, e acertou mais atacando, principalmente pelo seu lado esquerdo, com Lodi, com Dudu, com Hulk, em grandes atuações individuais na segunda etapa. Depois vou destacar 4 jogadores e escolher o melhor em campo. E uma vitória, Cirilo, que pode ser uma virada de chave em termos de cobrança, de pressão. Pressão essa que em 2026 é muito mais por 25 e 24. No momento de pré-temporada, de reformulação, de trabalho, de testes, de ajustes. E que estava fora do tom.
e que com essa vitória, que é muito grande, porque é um campeonato à parte, o clássico, dentro de uma pré-temporada e de um campeonato que eu acho equivocado nesse momento da temporada, é uma vitória que pode virar essa chave, que pode trazer paz, tranquilidade para atletas, para diretoria e para treinador trabalharem durante um período de ajuste e, no caso do Atlético, de reajuste, de reformulação. Vitória merecida num grande jogo de futebol na Arena MRV. Que clássico bom, né, Ale? Que jogo bom aqui na Arena MRV. Há quanto tempo não vimos um clássico bem jogado, hein, Ale? Eu vou te falar que depois que eu virei mineiro, eu não vi nenhum desse nível. E quando acabou o primeiro tempo, você me perguntava da minha impressão da primeira parte do jogo, eu falava que é muito agradável ver o Cruzeiro jogar, né? Como é organizado, sabe? Como é bem treinado, como tem sintonia, todas as situações programadas, e que o Atlético fazia a sua melhor partida até então, em muito tempo, em 2026 certamente, mas em muito tempo. A gente não viu o Atlético jogar assim, e acho que algumas das críticas faziam sentido e fizeram sentido. Por exemplo, abandonar aquele esquema com 3 zagueiros, já que você não tem 3 zagueiros. Hoje ele jogou com 2 zagueiros. Colocar alguns dos melhores, na verdade todos, né? Mas falta o Scarpa ainda, mas colocar alguns dos melhores jogadores que ele tem no elenco juntos, pra entrosar o time. Sabe, para dar mais condição técnica, mais agressividade para esse time. E mais uma vez, como foi na semifinal da Sul-Americana, nas duas, Dudu e Hulk decidiram. Então, condicionamento tático é importante, condicionamento físico é importante, mas a melhor coisa que tem é ter os bons. Porque é os bons que decidem. Eu falo isso aqui, desde que futebol é futebol. Aí você dá a bola no Dudu, ele entorta 2 vezes seguida o Fabrício Bruno, uma com falta, ele para, e a outra ele vai dentro do gol, põe o Bernardo dentro do gol. Você dá a bola pro Hulk, quem deu foi o Scarpa, que é outro que deve jogar nesse time. O Hulk vai lá e entorta a defesa inteira. Então, assim, acho, tomara, mais uma vez, vou falar isso aqui, que eu falei o ano passado no jogo contra o Bahia, acho que o Sampaoli, ele tem várias lições nesse jogo, pra temporada. Tem que revezar, tem que botar todo mundo pra jogar, não pode desgastar o jogador, mas ele tem que saber quem são os fera, quem são os bons, quem vai decidir pra ele em jogo grande, Cirilo. Ale Oliveira, quem foi o melhor em campo, Ale? Olha que briga boa, porque eu gostei muito do Vitor, ex-Hugo, gostei muito do Renan Lodge, mas fica com esses 2 monstros aí, o Dudu e o Hulk. Mas eu vou votar no Dudu, porque o Dudu ele foi bem o jogo todo. O Hulk teve muita dificuldade e fez um gol antológico. Mas o Dudu, pra mim, foi bem o jogo todo, viu, Dudu? Um jogaço do Dudu, voto do Ale, seu voto é do Panzi. Vou acrescentar mais 2 nomes à lista do Ale, que foram Maicon e Alan Franco. O Alan Franco como volante, depois como lateral direito, né? E quando foi para lateral, o lado esquerdo do Cruzeiro não funcionou mais. Então foi um grande segundo tempo do Alan Franco, do Maicon também, mas meu voto é pro Dudu. Desmontou a defesa do Cruzeiro no segundo tempo. 5-4 entre Dudu e Hulk. Deu Dudu. Dudu, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia Caixa. Respostas importantes. O Galo vence o clássico, dono do gol. Eu disse pra você na pré-jornada que clássico tudo poderia acontecer, né? Nem sempre quem tá com o melhor conjunto, quem fez um ano passado bem melhor do que o Atlético, estaria favorito nesse jogo. O clássico começou bom para o Atlético desde a escalação. Eu gostei da escalação do Sampaoli, já colocando 4 jogadores que chegaram recentemente para começar o jogo, ou seja, não tem tempo para perder o Atlético, tava mal na tabela de classificação, precisava buscar esses 3 pontos e conseguiu. Um primeiro tempo muito bom, mesmo perdendo de 1-0 o Atlético no primeiro tempo, jogou bem, eu estava confiante na virada e virou, com o Dudu acionado lá na ponta esquerda, fazendo belas jogadas, deixou o Bernardo debaixo do gol só para empurrar, e depois o Scarpa entra, dá uma bola pro Hulk, que dribla o zagueirão e mete lá no cantinho de perna esquerda, de frente para massa, e faz 2-1 para o Atlético. É um gol. É um jogo, é uma vitória da confiança para o Atlético que estava precisando, mostrou que os 4 jogadores que entraram no Atlético
as novidades, as contratações do Atlético são sim muito bons jogadores. O Renier entrou no finalzinho também, tem feito o gol, tá crescendo também. E o Hulk, impecável para fazer o golaço. O Dudu, melhor em campo também, fantástico. Um jogo que deu gosto de ver e deu gosto de ser atleticano hoje. Grande vitória, capitão, por vários motivos. Falávamos antes do jogo do favoritismo do Cruzeiro, que se não fosse um clássico, vou falar aquilo que eu disse, o Cruzeiro seria o grande favorito do jogo. Mas, como era um clássico, isso diminuía muito, muitas coisas poderiam acontecer, poderíamos ter surpresas no jogo, o jogo dentro da casa do Galo. Então, muitas coisas poderiam acontecer e aconteceu. Nós vimos, mesmo no primeiro tempo de jogo, com o Cruzeiro ganhando por 1-0, nós vimos um Atlético com um bom volume. Por mais que não tenha tido grandes oportunidades, teve um bom volume de jogo, o Cássio fez uma boa defesa, alguns chutes travados na última hora, alguns chutes do Vitor Hugo, do Dudu, passando por cima. Então o Atlético foi um pouco mais incisivo na primeira parte, o Cruzeiro tendo um jogo mais controlado, de posse de bola, mas não tão agressivo, não tanto criando dificuldades pro Everson. O Galo, quando ia, causava com mais de dificuldade, e um primeiro tempo até disputado, mas eu gostei do volume do Atlético, porque eu não esperava, a gente sabia o que o Cruzeiro poderia entregar, mas o Atlético não, quem jogaria não sabíamos. O Vitor Hugo veio como opção pelo meio campo, fazendo Maicon, Alan Franco e Vitor Hugo, jogando com Dudu, Hulk e Bernard na frente, um time dentro do esperado. A única surpresa talvez tenha sido o Vitor Hugo como esse meia de ligação. Até fez um bom jogo, acho que o Vitor Hugo fez um bom jogo, uma boa dinâmica, é um jogador forte fisicamente para a posição e foi até o jogador que iniciou a jogada do primeiro gol do Galo. E mesmo perdendo o primeiro tempo, o Atlético acho que fez uma boa partida dentro daquilo que se esperava. No segundo tempo, o Galo já volta com um volume maior de jogo, aproveitando muito bem, mais uma vez, o seu lado esquerdo, com o Dudu, com o Renan, com o próprio Hulk, e o Dudu em cima do Fabrício Bruno e principalmente do William. Eles ganharam praticamente todos os duelos, e dali sai o primeiro gol do Galo, uma roubada de bola do Alonso, que demonstra uma agressividade que o torcedor muitas vezes cobra do Alonso. O Alonso tem um bom passe, o Alonso é um zagueiro, famoso zagueiro construtor, mas às vezes faltando um pouco de agressividade, velocidade, e ele demonstrou nesse lance. O Galo rouba a bola já por volta de 10, 15 minutos do segundo tempo e consegue empatar a partida. Depois daí, o Cruzeiro pressiona um pouco mais, o Galo recua, dá um passinho para trás, começa a se defender um pouco mais, buscando um contra-ataque, mas o Cruzeiro começa a incomodar, porque tem qualidade, o Cruzeiro tem Caio Jorge, o Cruzeiro tem Matheus Pereira, Christian, o Cruzeiro começa a jogar um pouco mais no campo de ataque, cria até uma boa jogada com o Wanderson pelo lado esquerdo, mas não consegue fazer o gol. O Sampaoli percebe que o time já fisicamente não consegue entregar aquilo tudo que se espera, e ele faz boas mexidas, principalmente com a entrada de Coelho no lugar do Dudu, que já estava cansado, com a entrada de Scarpa pelo lado direito no lugar do Bernard, e consegue ali o gol, o segundo gol, numa jogada que o Cruzeiro tenta sair jogando com o Fabrício Bruno, o Alan Franco intercepta, acha o Scarpa, que encontra o Hulk, aí dispensa comentários. Para quem não viu ainda, vai poder ver com tranquilidade depois na televisão. O Hulk faz aquilo que se espera do Hulk, ele volta a ser o jogador decisivo num grande jogo, um coelho da cartola. Ele fez que um craque, somente um craque pode fazer, somente um grande jogador, um grande ídolo. Depois de tudo que aconteceu em janeiro, de todas as discussões se o Hulk sairia ou não do Galo, se a diretoria gostaria que o Hulk continuasse, se o Hulk gostaria de ficar ou gostaria de sair, esse gol é para selar essa união entre Hulk e Atlético. Um gol que não é qualquer jogador que faz. Ele faz um domínio orientado, ameaça o chute, o Jonathan Jesus passa o famoso passa lotado,
e ele com tranquilidade ajeita e dá uma chapada de fora da área no canto direito do Cássio, fazendo um belíssimo gol, um gol de craque para selar essa relação Hulk e Atlético. E eu gostaria de afirmar que Hulk hoje não, né? Vai ser por um bom tempo o maior jogador. Eu estou com o Madeirinha nessa, o jogador mais decisivo que já vestiu essa camisa do Galo e faz o gol para decidir. Depois o Cruzeiro tenta um volume, o Atlético ainda inteiro acaba criando mais possibilidades e por um acaso ou não, o Cruzeiro tem uma grande chance pelo lado esquerdo, uma boa jogada com o Gerson e o Matheus Pereira. O Arroio acaba errando um gol idêntico ao gol que o Bernard fez no primeiro gol do Galo. O Arroio teve a grande chance de empatar o jogo, mas no geral o Atlético teve um volume maior, finalizou mais vezes, teve melhor em campo, acho que foi mais agressivo do que o Cruzeiro, entrou entendendo melhor o que era um clássico e acabou saindo daqui com uma vitória, a meu ver, merecida por aquilo que foi os dois tempos, além do pênalti que não foi marcado para mim no primeiro tempo a favor do Galo, um pênalti cometido pelo Kaique em cima do Bernard. Cabidão. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal com pós-jogo. Dessa vez a gente leva a melhor em cima do nosso rival, 2-1 em cima deles, das Marias. Chora! Deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem tá chegando agora, esse canal traz notícia todos os dias aqui do Galo, tá bom? Então fique à vontade aí para estar se inscrevendo no canal. E não esqueça também de ativar o sininho de notificação, para toda vez que sair um vídeo vocês serem avisados pelo YouTube, tá bom? Fique à vontade aí para deixar sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo. A partida linda aí do Galão. Deixa aí o seu comentário, o que você achou. A gente sempre tá olhando e respondendo a todos, tá bom? Vou ficar por aqui, vou encerrar por aqui. Deixa aquele forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu, massa!